nós devemos orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, após chegar à presença de Deus em humilhação, a recomendação do próprio Deus é que nós oremos. O próprio Deus pede que o seu povo ore. Deus quer que nós o conheçamos. É desejo do nosso coração conhecer a Deus. Deus estabeleceu a oração para que o homem tivesse comunhão com Ele. A nossa oração não deve ser somente para Deus resolver os nossos problemas, as nossas necessidades. A oração deve ser parte do nosso cotidiano. Oração é relacionamento com Deus. É outra coisa que é meio incoerente, é um cristão não orar. O cara não nasceu de novo. Se você não ora, você não nasceu de novo. A Bíblia vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Em tudo nós devemos dar graças a Deus, em tudo, não é em algumas coisas só, até no sofrimento. Ó, a Fanny Crosby aí, ó, que a Leila leu, meu Deus do céu, sabe, eu fico decepcionado comigo quando eu vejo relatos assim, de pessoas que tinham tudo para murmurar, para reclamar, e adoram ao Senhor. Irmãos, a oração, ela nos move até Deus, para fazer Deus fazer a sua vontade, e não é para trazer Deus até nós, para fazer a nossa vontade, não é para tentar manipular Deus, para Deus fazer aquilo que eu desejo, não, é para me levar até Deus, para fazer aquilo que Ele deseja para a minha vida, a vontade dEle, o querer dEle. Nós precisamos orar mais, precisamos ter uma vida de oração. Sim, nós, como povo de Deus, eu estou falando para o povo de Deus. Deus nos ouve, nós temos livre acesso à sua presença, isso é glorioso, isso é glorioso. O véu foi rasgado, irmãos. Jesus, Ele nos deu um novo caminho, Ele abriu para nós a presença de Deus. Deus está acessível a nós. Deus aceita e recebe pecadores na sua presença. Deus tem desejos de se relacionar conosco, míseros pecadores. E muitas vezes nós ouvimos tantas vozes no mundo e não ouvimos a voz do Senhor. Muitas vezes nós falamos com tanta gente, mas não falamos com o Senhor. Nós muitas vezes estamos longe dEle. Muitas vezes nós gastamos mais tempo nas redes sociais do que em oração. Nós gastamos mais tempo com o celular na mão do que em oração. Nós precisamos conhecer o Deus que nos chama de seu povo. Seu povo. Nós crescemos, irmãos, em maturidade, em amor, em graça, em misericórdia, na presença do Senhor, orando. Você olha para os grandes avivamentos que houve na face da terra, todos eles foram encharcados por oração, por testemunhos, por pregação da palavra. Homens que oravam dias e jejuavam dias. Jonathan Edwards, antes dele pregar o famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele orou e jejuou 3 dias. Homens de oração, como Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, Calvino, quantos outros, homens que se debruçavam na presença do Senhor, para que Deus fizesse a vontade dEle na vida deles. Deus, irmãos, é um Deus que se deixa achar. Jeremias 29:11 diz assim:
Pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que promessa linda! Como nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Nós olhamos para Davi e vemos um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque colocava as petições dele na presença de Deus. Nas nossas orações, o que nós temos buscado? Eu fiz algumas anotações aqui, perguntas que eu fiz para mim, mas que vale para o povo de Deus, para nós. Quando nós oramos, o que prevalece? A minha vontade ou a vontade de Deus? Qual é a ênfase da minha oração? Os bens materiais ou os valores espirituais? É o reino de Deus ou o meu reino? A nossa oração é um recital de ação de graças ou uma lista de compras? Uma lista de necessidades? Nós devemos orar, irmãos. Eu estava preparando essa mensagem, eu entrei no grupo dos homens da igreja e eu disse: irmãos, orem por mim, amanhã eu vou pregar na igreja, eu quero que vocês orem. E eu agradeço a oração dos irmãos, por cada um que orou. Você, meu irmão, tem que orar por aqueles que Deus tem levantado para pregar. A vida não é fácil de um homem e de uma mulher que se dispõe para que Deus o use. Ore por nós. Nós carecemos da oração dos irmãos.